Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Pangeia Cast, a existência cotidiana. Esse é o podcast do Instituto Pangeia de Psicologia. Estamos aqui recebendo hoje uma convidada muito especial e estamos num formato novo, sentindo falta aí do meu parceiro, João Ricardo, que por um imprevisto não conseguiu estar aqui com a gente hoje, mas eu vim aqui representar e estou recebendo uma convidada super especial, que eu estava super ansiosa para que a Rebeca Carneiro conseguisse estar aqui com a gente. Estou disputando uma vaga na tua agenda já tem uns dias, né, Rebeca? É verdade. E aí a Rebeca, que é performer de teatro musical, bailarina, coreógrafa, professora de dança, atriz e psicóloga. Ela trabalha desde 2014 profissionalmente em montagens de espetáculos, é cofundadora da Encanto Coletivo Cultural e fundadora da Odu Companhia de Dança. Também atua como psicoterapeuta e é tantas outras coisas, uma mulher maravilhosa, quem eu admiro muito. E ao meu convite, né, a Rebeca está aqui hoje com a gente para falar de um tema que brilha os meus olhos. A gente hoje está aqui se propondo a conversar sobre a corporeidade e identidade, o corpo como uma ferramenta no mundo. Rebeca, muito bem-vinda ao Pangeia Cast. Em primeiro lugar, eu queria, né, que você, depois que eu li assim, essa bio, que eu ainda enxuguei muito, que você pudesse se apresentar nas tuas palavras, né, e já dizendo assim para quem está ouvindo e assistindo a gente, como que esse tema do corpo, esse tema da identidade, ser um corpo no mundo se apresenta para você na sua vida cotidiana. Gente, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz que essa oportunidade deu certo, que essa porta se abriu e que a gente conseguiu se encontrar nesse dia para falar desse tema que é tão legal e tão relevante, né? Sim. Acho que corpo para além da nossa principal ferramenta de estar no mundo, é também a nossa principal forma de existir. Uhum. Porque, afinal de contas, a gente vem para esse mundo inserido dentro desse organismo físico que tem várias camadas e que tem tantos atravessamentos, né? Sim. Então, é muito importante que a gente não se desvincule de conversar sobre corpo e mente para que a gente consiga falar também sobre esse processo de integralização. Afinal de contas, o nosso corpo é uma unidade e um conjunto de muitas camadas, de muitos atravessamentos, de muitos contextos, né? Uhum. E acho muito legal ter a chance de conversar sobre corpo porque isso faz parte da minha vida desde muito tempo. Sim. Inclusive, muito tempo antes da psicologia ser uma opção e uma profissão para mim. Uhum. A minha primeira formação é em dança, então eu estudo dança desde os meus 5 anos de idade, dos meus 27. Eu sou bailarina de formação acadêmica, então me formei em balé, em jazz e dança contemporânea como primeira linguagem. E eu gosto de falar que arte é sempre a minha primeira ferramenta de estar na vida, assim. Então, o corpo sempre foi uma questão muito séria, muito importante, a minha principal ferramenta de trabalho, a minha principal ferramenta de sentir prazer, de me comunicar, de me expressar. E acho que talvez ao longo dos anos, e acho que a psicologia tem muito peso nisso, que foi eu ir percebendo aos poucos a importância desse corpo. Por que não conversamos sobre esse corpo, né? Dentro da psicologia no geral, assim, e acho que a gente às vezes peca muito em conversar sobre essas nossas estruturas psíquicas de uma maneira muito dissociada desse organismo físico, quando na verdade o nosso corpo está o tempo inteiro dando os sinais, oferecendo os sintomas para que a gente consiga perceber que as coisas não estão dentro do fluxo comum ou num fluxo que seja verdadeiramente orgânico. É o nosso corpo que talvez sinaliza e direciona a maneira como a gente está sentindo as coisas, é o nosso corpo que talvez seja a nossa principal ferramenta de contato, de estabelecer relação, de também ir formando essa personalidade. E acho que não dá para falar de existência sem falar de corpo. Então, perfeito. A corporeidade ela é muito importante, ela tem a sua relevância assim dentro de um contexto macro e micro também, porque afinal de contas, quando eu sinto uma dor no estômago, o meu organismo está me dizendo alguma coisa, e por que a gente não leva isso em consideração, né? Acho que a existência humana vem caminhando de uma maneira onde a gente é convidado ao tempo inteiro a dissociar corpo e mente. Sim. Nessa visão quase cartesiana desse corpo, como se a gente não fosse atravessado por ele o tempo inteiro, né?
eu estava te ouvindo, né? E assim, o olhinho já brilhando. E aí eu já estava pensando nisso quando eu te apresentei a bio que você manda para mim, né? De como essa questão realmente do corpo como um instrumento de se colocar no mundo. E aí, como a nossa proposta é também pensar o corpo nessa formação daquilo que chamamos de identidade, né? Eu achei interessante você mencionar isso, que a tua principal forma de se colocar no mundo sempre foi atravessada primordialmente por esse contato que você estabelece, né? O sentido que você dá para o corpo, aquilo que você expressa, aquilo que você faz com esse corpo, nas possibilidades, nas impossibilidades, nas limitações que esse corpo também nos impõe, né? Então, assim, pensando nesse conceito de identidade, né? Como que você pensa essa questão do corpo como esse palco, né, para a gente construir a identidade, assim, como que tá isso hoje, né? Aqui nos bastidores a gente conversava sobre o teu contato com um público infantil, público adolescente, com adultos, né? Como que você percebe hoje, seja na clínica, seja nas tuas aulas de teatro, né? Como que as pessoas estão fazendo uso desse corpo? Elas estão conseguindo se identificar, né? Dar ali um significado para suas existências, primeiro entendendo o seu corpo, essa relação? Eu acho que um dos principais desafios é primeiro olhar para esse corpo, né? Eu acho que de qualquer forma, e isso eu percebo como o corpo ele é às vezes inclusive lido como um obstáculo, né? Porque, por exemplo, eu trabalho com teatro musical exclusivamente, que é uma linguagem que exige absurdamente do teu organismo. Não só a nível vocal, mas a nível físico mesmo, né? De resistência, de uso dessas ferramentas, dessas possibilidades, de se aperfeiçoar nessas impossibilidades também. Então, quando eu penso muito hoje, quando eu vejo as pessoas lidando com essas próprias identidades, eu acho que é sempre um mergulho muito profundo. De perceber quais são as tuas ferramentas, as tuas limitações verdadeiras, como que eu, diante das minhas limitações, me adequo, ou me aperfeiçoo, ou me ajusto, ou aceito isso, né? E eu acho que a principal limitação é, primeiramente, conseguir olhar para esse corpo, reconhecer que ele é um corpo humano, que ele é um corpo plenamente dotado de imperfeições, é um corpo que não é idealizado, que não cabe dentro do que a gente idealiza ou espera, na maioria das vezes. Mas, ao mesmo tempo, o quanto é rico perceber que é a partir desse corpo que eu consigo perceber como é a minha voz, como é o meu corpo, qual é a velocidade da minha respiração, qual é a maneira que eu gesticulo, como que eu abro os olhos, como que eu sorrio diante de um repertório. Às vezes, isso dentro e fora de cena, né? Isso vale tanto para a clínica quanto para os espaços onde eu dou aula, para os espaços onde eu estou formando elenco. Então, assim, no final das contas, é muito profundo perceber como as pessoas abrem espaço para se enxergar. Sim. Né? E eu acho que estar diante da sua própria identidade, na maioria das vezes, é um grande desafio, porque a gente está falando, sobretudo, sobre autoconhecimento. Conhecer suas ferramentas, conhecer quem você é, conhecer o que você gosta, conhecer o que teu corpo sente prazer fazendo, perceber quais são as potencialidades desse corpo físico, para onde que ele te direciona. Sim. Porque, querendo ou não, quando eu falo de ferramenta, eu acho que a gente pensa muito sobre esse uso mecânico desse organismo, né? Utilitário, então, né? É utilitário. E não se trata disso, é de uma outra necessidade que eu tô falando mesmo. Inclusive de estabelecer relação, de se conectar com outras pessoas, né? Como que eu, dentro dos espaços de experienciação que eu tenho, consigo me abrir para as experiências. Então, talvez estar diante da sua própria identidade é, antes de tudo, estar aberto às experiências. E isso, sim, é um grande desafio. Porque não dá, por exemplo, para eu gosto muito de dizer isso. Eu trabalho com teatro musical há 12 anos, mais ou menos, em São Luís. E eu já lidei com todos os tipos de elenco possíveis e imagináveis. Então, com pessoas muito tímidas, pessoas que nunca dançaram na vida, pessoas que nunca atuaram. E que vão se percebendo durante os processos, sendo facilitadas pelas possibilidades que a arte, por exemplo, experiencia e oferece para as pessoas, né? Então, é muito legal ter a chance de, por exemplo, perceber que uma pessoa que não conseguia dar 2 passos para um lado, 2 passos para o outro, consegue, dentro de um longo processo, de um mergulho profundo, de muita dedicação, estar diante de quem ela verdadeiramente é. De estar diante das suas vulnerabilidades, das suas condições, das suas potencialidades, para talvez ir
melhorando e se aperfeiçoando dentro do que faz sentido para ela, antes de tudo. Porque não é para o outro, né? Não é, para eu... Essa identidade nunca é para o outro. Nunca precisa ser uma leitura onde o outro é que vai diagnosticar me o reconhecer, meu corpo, né? Dizer o que eu sou. Exato, mas é também entender que é um processo que se retroalimenta. Sim. Então, quanto mais eu percebo que eu tenho ferramentas e que eu consigo moldar esse corpo, né, e me organizar internamente para lidar com essas potencialidades, sim, mais eu tenho espaço para me abrir a outros tipos de experiência. E acho que isso é a vida, é estar aberto à experiência. Eu ia te perguntar justamente, né, o que é necessário, o que você julgaria como condição para que esse mergulho no autoconhecimento, para que facilite, né, essa expressividade, para que esse corpo... E aí eu ia perguntar muito nesse lugar de facilitadora ou dessa pessoa que compõe ali os elencos, né, dos espetáculos musicais, ou professora de dança, professora de teatro. Eu ia perguntar quais são essas condições. Você já citou aqui a questão da abertura. Então, assim, não é possível reconhecer essa identidade, saber o que esse corpo me permite, né, se eu não estiver aberto a isso. Teria mais alguma coisa que você poderia citar assim como uma condição para que de fato esse encontro... Eu acho que algumas condições existem, né? Especialmente quando a gente fala de processo criativo, assim, é importante que a gente perceba o quanto a criatividade e a personalidade são grandes aliadas, né? Uhum. Então, não basta só falar de identidade sem falar de criatividade e personalidade, porque elas três vão caminhando de mãos juntas, assim. E talvez seja nessa costura que a pessoa consegue ir atualizando uma dezena de coisas que ela nem sabia que existia. Sim. Então, para além da abertura às experiências, eu acho que é importante estar atento ao que o teu corpo efetivamente consegue sentir dentro dessas experiências, como que a gente elabora isso. E quando eu penso nas condições para que a gente consiga pensar, né, sobre o que é preciso para estar, por exemplo, dentro de um processo criativo e para crescer e se desenvolver enquanto pessoa, porque eu realmente sou uma pessoa que acredito na arte como uma mola propulsora de desenvolvimento humano. Sim. Acho que a história está aí para mostrar isso para gente, né? E acho que a arte também caminha junto com isso. Talvez uma das principais condições seja pensar para além dessa abertura que eu citei, pensar também sobre essa flexibilidade de não estar fechado num preconceito, literalmente, sobre si, né? Então, estar disponível a sempre se atualizar, a se tornar e a se perceber enquanto um organismo que tem possibilidades. Então, quando a gente percebe que existe essa tendência atualizante dentro desse corpo, dentro de um processo criativo, por exemplo, é extremamente potente perceber o quanto que uma pessoa vai descobrindo coisas novas sobre si a cada processo, a cada ensaio. E acho que isso talvez seria uma das outras condições que eu citaria, sabe? Estar conectada ao processo. Perfeito, porque aí a gente está falando, né, de um processo que flui, de um processo que vai acontecendo, como processo, né? Literalmente isso que vai se dando, que vai acontecendo. E que não é pré-datado, não é pré-ajustado, né? É um organismo vivo dentro de uma experiência, abrindo espaço para reconhecer e criar novas coisas sobre si. Porque eu acho que a criatividade e a personalidade, elas são grandes aliadas nesse sentido. Sim. Que é perceber que sempre tem um recurso novo e que o nosso corpo está sempre procurando uma outra forma de existir. E que existem muitas formas de existir. Eu acho que a arte, ela abre um espaço infinito sobre possibilidades e talvez seja por isso que eu me encanto tanto, sabe? Por esse universo, assim, porque de alguma forma eu li um livro, não tem muito tempo, até nem lembro do nome do livro agora, gente, mas enfim. É um livro que em algum momento ele citava algo parecido, que o quanto o nosso organismo ele abre espaço para sempre fazer coisas diferentes, mesmo que eu faça o mesmo movimento, nunca vai ser igual, mesmo que eu tente repetir uma cena dando o mesmo texto, por exemplo, nunca vai ser igual. Porque a gente sempre parte de um pressuposto de fluxo mesmo, né? O quanto o rio só corre pelo lugar uma vez só. Nossa, eu amo esse conceito, né, do Heráclito, assim, de que nunca entraremos duas vezes no mesmo rio, né? Porque, enfim, nem o rio é o mesmo, nem aquelas águas são as mesmas,
quando a gente entrar a segunda vez, e nem nós seremos os mesmos da primeira vez que tivermos entrado ali. E talvez então, essa assim, seja mais uma das condições, viu? Estar atento que tudo que a gente tenta permanecer como imediato ou como concreto, na verdade, faz parte de um fluxo maior do qual a gente às vezes não tem controle. Perfeito. Eu acho que essa ideia, né, de que não estamos no controle. Assim, pensando nesse lugar de artista, né, nessa posição de artista, essa ideia do controle atrapalha muito, porque engessa, né? Então, assim, acaba que o artista ele precisa ter também um pouco, ou eu diria muito, dessa capacidade de improvisação. E eu né? acho que é para isso que serve a técnica, é para te oferecer o mínimo de segurança, para entender quais são as maneiras em que você não coloca sua ferramenta de trabalho em risco, né? E aí, em qualquer linguagem, o ator precisa ter técnica, o bailarino tem técnica, o cantor tem técnica. Mas sempre estar aberto àquele momento presente, assim. Não tem outra opção a não ser estar presente, a estar conectado, a estar ali. E talvez seja uma das principais ferramentas que a arte te faz pensar também sobre, né? Que é, ou você tá aqui ou você tá aqui. Sim. Porque, por exemplo, às vezes numa cena, se alguma coisa acontece, você precisa resolver. Sei lá, caiu um material de cenário. E o próximo número dançam 32 pessoas no palco. Então, assim, alguém vai ter que resolver. E logo, né? E logo. E logo. E você só consegue resolver quando você tá ali. Se você fica pensando sobre as possibilidades, meu Deus. Ou lamentando, qual a melhor maneira né? de resolver isso. Ou se eu entro numa pira de, nossa, vai dar tudo errado porque caiu uma coisa. A gente não tem tempo para isso. Então, é muito legal ter a chance de se perceber conectado, atento, presente e profundamente inteiro. Eu acho que talvez seja uma das principais coisas para mim, assim, quando eu penso sobre o corpo e esse tema que a gente escolheu me traz muito para esse lugar, assim, da inteireza desse sistema holístico, né, que é o nosso corpo, e que na maioria das vezes, especialmente dentro da psicologia, a gente acaba falando muito mais de um lugar mental, abstrato. Isso, algo meio intangível, assim, inalcançável, né? E aí eu acho que isso gera o que a gente tem visto, assim, de um afastamento de muitas pessoas desse lugar, né? Porque pode soar muito incômodo, né? Eu estar diante de um outro que vai, né? Que as pessoas enganosamente acreditam que o psicólogo, ele vai saber algo sobre mim, mesmo se eu não disser nada. E aí eu acho que a via, né, que a gente trabalha, ou pelo menos a proposta de trabalho, né, que as abordagens humanistas, fenomenológicas, existenciais propõem, partem de um outro lugar. Partem do lugar de eu não tenho pressuposto nenhum sobre você. Eu deixo que você se revele para mim. E eu acho que a gente acaba sempre se revelando através desse corpo, né? Eu acho que isso do conteúdo verbal é a menor parte do trabalho. Exato. Né? Psicoterápico, ou pelo menos ali também do trabalho ali com sempre muito os seus mais, alunos. Sensorial, muito mais vivo quando o corpo está falando coisas, né? Tanto é que não acho que seja à toa que a maioria das pessoas procuram os espaços de psicoterapia, de serviços psicológicos, por causa do corpo. Sim, da somatização, na maioria né? das vezes, ou através da somatização, ou através dos sintomas, que eu falo, cara, de repente percebi que tô 3 dias sem dormir. De repente, tô com um olho que treme e não para nunca. De repente, percebi que... Uma dor de cabeça que não passa. Sei lá, parei 3 vezes na mesma semana no hospital porque pensei que estava infartando. Então, assim, é extremamente sintomático a maneira como as pessoas... se esquivam desse corpo, mas é o corpo que tá o tempo inteiro fazendo dando com sinais. Que elas digam, ei, não tá tudo bem, ei, vamos olhar pra isso aqui, ei, a gente não tá dormindo, a gente não tá se alimentando, a gente tá fraco, e é muito curioso como quando esse corpo começa a sinalizar esses limites, porque é o corpo que na maioria das vezes tem feito isso, assim, que as pessoas percebem, pô, talvez eu precise de ajuda. Sim. Talvez eu preciso conversar, talvez eu preciso, enfim, me atualizar, né? Sei lá, meio que
preciso lidar com isso, mas é quando vira inevitável, é quando vira sintoma, é quando vira um problema. Porque eu acho que tem esse grande ponto que talvez seja um ponto limite muito delicado, assim, que é quando o meu corpo é lido como um problema e um obstáculo, e não como uma ferramenta que está me sinalizando alguma coisa. Perfeito. O que me leva, né, assim, em algum momento também da sua fala, você mencionou isso, de que é o corpo real que nos é dado, né? Esse corpo que nos é possível. E aí a gente vai fazendo também o que é possível fazer com esse corpo que temos, né? Então, o corpo da realidade hoje, ele é muito diferente do corpo que estampa, né, as idealizações nas redes sociais, né, nas capas de revista, que hoje em dia a revista é a menor parte, né? Hoje está tudo, dada a ubiquidade aí das redes sociais, né, os modelos hegemônicos, assim, os modelos de beleza. E o quanto a gente tem ferramenta para ir distorcendo essa imagem. Pronto. Né? Assim, esse ponto que eu queria também te ouvir, assim, qual é o impacto disso, já que a gente está falando de corpo, de formação ou de construção dessa própria identidade que se dá a partir desse corpo? Como que você vê o impacto desse padrão de beleza que a gente sabe, né, que é um padrão no nosso país, principalmente, extremamente racista, é um padrão extremamente gordofóbico, né, é um padrão misógino, né, que coloca a mulher muito nesse lugar de objetificação, né, tem que seguir ali, e aí até o próprio conceito da feminilidade fica atrelado a alguns atributos que se demonstram no corpo. Como você acha que isso tem impactado na subjetividade mesmo, nessa questão da identidade? Eu sou, hoje em dia, alguém que tem feito um processo muito delicado de perceber que movimentos têm sido esses que a gente tem tomado, assim, né? Especialmente para onde nós estamos direcionando essas pessoas, as novas gerações especificamente. Porque, como tu mesmo disseste, eu trabalho com vários públicos. Eu trabalho de crianças muito pequenas, que estão ali nesse processo onde o corpo é mesmo a ferramenta e vai e faz e se diverte e grita e corre. Experimentando, né? Um adolescente que não consegue trabalhar com toque físico, não consegue falar de si, não consegue tirar uma foto com a mãe no Dia das Mães, né? Então, assim, é muito curioso perceber como as redes sociais, de fato, elas impactam e afetam profundamente essa construção de identidade. Até porque eu acho que o objetivo maior dessa ferramenta hoje nas redes sociais tem sido fazer o fluxo oposto à construção de identidade. Tem sido muito mais a formatar perfis. Sim. Tanto é que não é à toa que eu acho que a gente fala de perfil quando a gente tem uma conta numa plataforma, seja ela qual for. Afinal de contas, a gente tem ali um recorte muito específico. Eu só mostro o que é muito confortável para mim. E aí eu fico me pensando, assim, que identidades são essas, né? O que, inclusive pessoalmente, assim, que tipo de conteúdo eu tenho compartilhado, que recorte é esse que as pessoas têm acesso da minha vida. A gente sabe que hoje em dia, inclusive, é uma profissão, né? As pessoas são influenciadoras digitais. Então, quais são os custos pra gente? E aí eu tô falando não só enquanto mulher, mas assim, a nível geracional mesmo, claro, né? Porque a gente não tem acesso ainda de quais a profundidade desses impactos, mas eles já são sentidos e já são notórios. Não é à toa e não acho que seja também a qualquer custo que a gente hoje já consegue perceber que existem perfis, por exemplo, em algumas plataformas que são dedicados a ensinarem pessoas sobre transtornos alimentares, que ensinam receitas, que ensinam fórmulas, que ensinam maneiras de fazer. Assim como tem páginas e plataformas contas muito específicas, assim. E a gente pensa uma coisa, ai, nossa, é muito deep web isso. Não é. Nossos adolescentes têm tido acesso a isso, né? É muito próximo, Sim. É muito próximo, assim. É bizarro perceber o quanto é próximo e o quanto é fácil esse acesso. E como eu trabalho com teatro e trabalho com corpo, geralmente eu caminho na contramão disso. No cotidiano, na minha vida, nos meus trabalhos, nos meus afazeres, nas minhas profissões, eu caminho na contramão disso. Eu caminho na contramão da tela, eu caminho na contramão do que é hegemônico, eu caminho na contramão do que é dado e o que é socialmente aceito. Nadando contra a correnteza, né? Total, assim, eu tô na contramão do rio, assim, e é muito curioso perceber qual é a força dessa correnteza. Porque por mais potente que ela seja, eu percebo também que é muito limitada. Então, eu entendo perfeitamente, por exemplo, que não é
do meu alcance enquanto uma profissional, inclusive da psicologia também, ir na contramão desse mundo. Sim. No qual eu percebo que as adolescentes se percebem plenamente desajustadas e só conseguem falar de si dentro de um lugar muito distorcido de si. Então, às vezes, são adolescentes que têm perfis falsos para poder finalmente falarem o que estão sentindo para pessoas que elas sequer conhecem pessoalmente. Então, a que nível de relação e de construção a gente realmente está falando quando a gente fala disso? Né? O empobrecimento, né? Assim, desses vínculos mesmo. O empobrecimento. E não só o empobrecimento como tem ficado raso também, né? E aí a gente conversa muito. Eu acho que esse talvez seja o maior desafio das redes sociais. As pessoas querem se aprofundar em lugares que são muito rasos. Então, assim, vai bater a cabeça. Sempre que você tenta mergulhar numa poça, a receita não tem como dar certo, né? Então, de alguma forma, eu fico pensando muito sobre os impactos e a influência das redes sociais, que são óbvias no nosso cotidiano, na nossa rotina, na nossa ansiedade, nos nossos sintomas. Eu acho que é exatamente disso que eu quero dizer quando eu falo que o corpo não está desassociado desse mundo, né? Porque, de alguma forma, é o meu corpo que sente os níveis de estresse, a bomba de hormônio e de serotonina que o meu organismo recebe quando eu estou lá nas telas, quando eu estou nas plataformas, quando a aceleração dos tempos, né? De que tudo é para ontem. Exato. E o quanto é sensorial isso dentro das relações comuns, assim. Sim. Eu tenho um irmão mais novo, um irmão de 15 anos, que é de uma geração muito próxima, mas parece que tem um abismo, assim, entre a maneira de existir dele e a minha. É muito diferente, para além das personalidades, obviamente, né? Mas acho que tem um profundo espaço, assim, que cria um vão. E eu acho que é por isso que é rede social e é uma rede virtual, né? Eu acho que é disso que a gente está falando, é desse distanciamento que é completamente irreal, que não é palpável, que não é sensorial. E o quanto a gente é ensinado a ser afastado e frequentemente incentivado a se afastar desse corpo, talvez esteja caminhando para versões cada vez mais distorcidas deles. E tanto é que existem vários aplicativos onde você consegue filtros, né? Ajustar todos os detalhes do seu corpo para parecer de um jeito ou de outro, muda a cor de cabelo, os filtros estão aí para isso também. Tem uma nova psicopatologia, né, que entrou aí para classificação de doenças mentais, que até recebeu o nome de uma rede social que fez muito sucesso, acho que em 2015, era o Snapchat, que foi a primeira rede social que apresentou a questão dos filtros digitais, né? Aquele filtro em tempo real, que você vai testando ali, vendo como você ficaria. E aí muitas adolescentes começaram a buscar consultórios de cirurgiões plásticos para pedir não mais, assim, né? não mais o nariz, ou não mais digamos, como eu digo, assim, o formato do rosto de uma atriz ou de uma influencer, mas o próprio rosto da própria pessoa, como ficaria ali com o filtro. Só que é isso que você está dizendo. Esses filtros criam versões de um corpo virtualizado. E o corpo real não é virtual. O corpo real não cabe nessa lógica asséptica, né? Porque o corpo real, ele tem marcas. E essas marcas que contam... Inclusive, Thaís, eu acho que é muito profundo a gente perceber o quanto é esse corpo e são esses filtros e é essa lógica que vai trazendo uma lógica de mercado completamente nova. Assim. Isso. Porque, querendo ou não, tu falaste dos filtros e das cirurgias, eu pensei muito nas lipolades da vida, pensei no face app da vida, né? Em que você consegue, sei lá, colocar sua cintura do bem tamanho fininha. 32, mesmo que você fique completamente distorcida. Distorcida, é isso. Pouco interessa, né? As pessoas estão muito mais adequadas. E é muito curioso isso, é um povo que não lida com o corpo, mas se preocupa exacerbadamente com a forma dele. Isso. Sem se preocupar com o que mora entre. Então, é muito curioso perceber o quanto a gente vai se dando espaço para essas incongruências, né? Para essas impossibilidades mesmo, eu acho, do mundo concreto. Porque tem isso, assim, esse corpo idealizado que é criado e é vendido e é imposto muitas vezes, né? É perfeito o que você diz, assim, de que afasta a própria pessoa da possibilidade do corpo dela. Então, veja, se o ideal de corpo é um corpo com a cintura fina ou um corpo com IMC de não sei quanto, né?
né? Tem algumas pessoas que não vão estar dentro desse ideal. Sim. Porque o ideal, inclusive, ele é feito para isso, para não caber todo mundo, sim, né? Para criar, porque aí, se a gente está falando de identidade, o próprio conceito de identidade também perpassa esse lugar, né? Grupos, né? Categorias. Pertencimento. Então, não é todo mundo que cabe dentro desse ideal. Inclusive, é uma fatia muito pequena da população que cabe dentro da lógica do padrão, né? Sim. Então, assim, hoje a gente tem muitos medicamentos que são vendidos aí, né? Como água. Sim. Para que as pessoas percam medidas, né? E que as pessoas se assustam com as contraindicações, se assustam, né, com os efeitos colaterais, mas que se submetem a quaisquer custos para atender a esse dito padrão. Isso. Que, na verdade, é justamente o que eu estava sinalizando quando eu falo de caminhar nessa contramão, né? Que é caminhar no contrafluxo do que é a construção de uma identidade. Uhum. Quando eu tento ajustar esse corpo para pertencer, para caber dentro de um padrão, para ser socialmente reconhecida ou validada. A gente está falando justamente da não relação com essa identidade, porque pouco importa quem eu sou, como eu sou, o que eu gosto, o que me interessa, como eu me afeto, e vale muito mais como o meu corpo se mostra, como eu sou validada, porque eu acho que é aí que a gente entra na contradição de quando eu falo que esse corpo não é pro outro. Isso. Esse corpo é seu, esse corpo não é pro outro validar, não é pro outro dizer o que é interessante ou não, o que ele representa ou não, o que ele tem espaço ou não para ser. E eu acho que talvez a minha posição, enquanto mulher preta, inclusive, sim, né? Querendo ou não, acho que também é um processo muito delicado de construção, de identidade, de personalidade, de estar muito atenta a esses detalhes, porque são grandes armadilhas e o mercado e o mundo são feitos para isso. E acho que a gente não pode perder isso de vista nunca. Tem que ter esse olhar crítico, né? Esse contexto social é complicado, né? A gente sabe que o mercado e a lógica dele são feitas para que você sempre se sinta em débito, para que você sempre se sinta aquém, para que você sempre se sinta nesse posicionamento onde você não se enxerga e não se vê, porque você não vai ser suficiente. Sim. Pouco importa quem você é, o que você Essa gosta. É uma armadilha, eu acho que tem um viés, assim, até político, né? Com certeza. Porque aí vai desarmando, assim, vai fazendo com que a gente se afaste do nosso próprio poder. Exato. Né? Preocupa, eu acho, né? Assim, a quem preocupa uma pessoa dona de si, apropriada desse corpo, apropriada da sua própria existência. E fortalecida das suas próprias decisões, assim, também, né? Porque eu acho que tem um lugar ainda mais profundo e ainda mais delicado, que é quanto mais eu te afasto da tua identidade e mais eu te ajusto e mais te encaixo, menos espaço para ser você tem. E quanto menos espaço para ser você tem, mais você segue o fluxo da manada, assim. Isso. Então, você vai usar o que todo mundo usa, você vai comer o que todo mundo come. Usar as cores da estação, porque, afinal de contas, é assim que funciona e você precisa te ajustar. Isso. O sapato que todo mundo usa, você vai usar. E é isso que vai fazer com que você seja socialmente lida como alguém que é interessante, como alguém que é importante, né, na maioria das vezes. Acho que, inclusive, as influenciadoras digitais, em alguns momentos, pecam muito nesse lugar, assim, de inclusive, a maneira como produzem o conteúdo é a mesma, vendem o mesmo tipo de coisa, e aí a gente passa por um processo de massificação absoluto do que a gente consome. Então, é só get ready with me. E não falar sobre quais são as minhas escolhas, por que eu gosto disso, por que eu gosto daquilo. É muito menos sobre conhecer e muito mais sobre ter e se ajustar repetir, né? Pra repetir. Isso. E aí é muito curioso quanto esse processo de repetição, especialmente a nível de corpo, ele não traz um espaço de elaboração de si. Então, que repetição é essa que não me traz nenhuma elaboração sobre o que eu estou fazendo, o que eu estou consumindo, por que eu gosto disso, por que eu me identifico, por que a minha personalidade se ajusta com o sapato da estação, às vezes. O que isso conta sobre mim, né? Sabe o que me preocupa muito, né? Já que a gente entrou nesse assunto, e aí eu adoro falar sobre esse tema, né? Que eu acho que, como você diz, é preciso que a gente mantenha esse olhar crítico, né? Sobre a sociedade, né? Muitas vezes, mesmo com o olhar crítico, a gente não vai conseguir, né, estar fora
dessa subjugação, né? Mas o que me preocupa muito é o uso dessas medicações que eu vinha falando, né, para tirar o apetite, Sim. né, para que as pessoas caibam dentro de um padrão, para que elas percam peso, para que elas percam medidas. Além das medicações onde a perda de peso é só um efeito colateral, não é um efeito do medicamento em si. Exatamente. Então... Aí o que me preocupa, né, o que eu ia pontuar para ouvir tua opinião também, é essa ideia assim, o que é um corpo sem fome? Isso é algo que me incomoda de verdade, né? Assim, tive algumas pessoas com quem eu convivia ou convivo, né? Que vamos sair para comer, porque eu acho que isso é massa, né? Você se reunir com quem você gosta. Faz parte do nosso processo de socialização. É social, exato. Então você senta lá com a pessoa dá 2 garfadas, tô cheia, né? E aí quando você pergunta o que está acontecendo, você comeu antes de vir? Não, porque eu tô tomando um remédio para emagrecer e o remédio tira a fome. E aí isso, né, desde então ficou registrado em mim e eu fico me perguntando o que é um corpo sem fome? Porque assim, um momento que a gente cala a nossa fome, que a gente silencia, como você vinha dizendo, o nosso corpo vai dando sinais, o nosso corpo vai sinalizando as nossas necessidades. Inclusive nos excessos e nas faltas, né? Isso. E aí, né, fiquei pensando nisso, assim, pensando nesse lado artístico, pensando nessa composição dessa expressividade, né? Porque, veja, a fome é algo que mobiliza a gente, porque é uma necessidade. Eu percebo que eu tô com fome para me mobilizar em direção à comida, né? Isso é uma necessidade básica. Se eu tô calando essa necessidade, se eu tô silenciando, eu fico pensando, o que pode um corpo desse, né? Assim, um corpo que não se alimenta, um corpo... E eu acho que, para além de ser uma necessidade básica, é uma das principais fontes de prazer humana também, né? Sim. Então, do que a gente está falando de, às vezes, uma pessoa que vinha de um processo de talvez nem ter excessos, mas só de uma alimentação desregulada ou desajustada, né? O que é um corpo sem fome? Eu acho que é um corpo que não é humano. E talvez esse seja o nosso principal erro, assim, dentro dessa contemporaneidade, que é querer transformar esse corpo numa máquina. Sim. Porque, afinal de contas, é isso que nos obrigam a pensar que o nosso corpo é. Sim. Inclusive a nível de produtividade. A gente pode falar de um monte de coisa, né? Mas quando a gente pensa nas necessidades básicas que não são cumpridas, que não são mantidas e que não são devidamente vistas e atendidas, a gente talvez esteja nessa ferramenta que é muito curiosa, que a ciência tenha servido para isso também. Sim. Porque, afinal de contas, os medicamentos, como eu disse, a maioria deles sequer servem efetivamente para isso. Então, às vezes são antidepressivos ou remédios para diabetes, ou remédios que foram criados e formulados para outros fins. Aí descobriram, né? E aí a pessoa se usa disso sem sequer perceber quais são as contrapartidas, digamos assim, que meu corpo vai sofrer para eu poder pagar esse preço aqui. Sim. Porque, para além do preço do medicamento, que já é um preço muito elevado e que serve para uma classe muito específica da sociedade, eu acho que a gente não pode perder de vista também que é um corpo que eu tô tentando o tempo inteiro desassociar. Então, eu tô aqui, tô linda, magra, mas eu não como há 3 dias. Sim. E tá tudo bem porque eu tô tomando medicamento e tomei muita água. Mas aí vamos lá, vamos falar disso, né? O que é quando eu escolho me privar das minhas necessidades básicas e que são prazerosas também, e de uma das principais fontes de prazer para atender a uma performance de gênero, porque a gente tá falando muito de performance de gênero. Total. Para eu atender a essa performance de gênero que de alguma forma me mutila. Isso. Pelo menos assim. Silencia, né? Silencia, cala. E é muito curioso perceber a profundidade que a gente chega quando a gente fala sobre corpo, né? De quando eu escolho... E o que pra mim é ainda mais doloroso é perceber que eu escolho não sentir para poder efetivamente me ajustar e pertencer. O que isso diz de mim enquanto pessoa? Né? Dentro desses contextos, dentro dos meus atravessamentos pessoais, subjetivos, mas, sobretudo, quais são as escolhas que eu tenho me submetido para pertencer. E o quanto isso gera um sofrimento, mas que talvez essa pessoa... E que não é orgânico, né? Não tem como ser orgânico um corpo que não sente fome, um corpo que não dorme, um corpo que talvez... Ou dorme demais, dorme exageradamente, sente, né? Um corpo que não sente. Então, assim, como é que eu vou ser pessoa se eu escolho ter um corpo que não sente? Tipo...
Que lugar é esse de incongruência que a gente está gerando e que eu entendo que são discursos e embates completamente da nossa época e da nossa geração. São. Que não tem uma resposta pronta nem imediata para isso também. Verdade. Porque o principal desafio é perceber o quanto o mundo tem nos provocado e nos convidado e nos oferecido ferramentas para sermos menos pessoas e mais máquinas. Isso. Enquanto eu tô sofrendo por não ser pessoa, entende? A que nível de incongruência e que pontos opostos de uma canoa eu tô? E como é que eu estabeleço pontos de conversa e de diálogo sobre isso, assim? Porque, de fato, é um desafio enorme. Quando eu escolho deixar de ser pessoa para atender a um perfil, atender a uma dita classe, ou enfim, a um espaço na prateleira do amor, como a Vanessa Zanello fala, né? Eu tô, de alguma forma, deixando de ser eu e me negligenciando em algum ponto também. Total. Então, como é que calando a própria expressividade. Né? E como é que eu me organizo diante dessas escolhas que o preço que eu pago são a minha expressividade? É muito alto. É uma conta também que não fecha, né? Não fecha nunca. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Assim, afastando a expressividade, afastando esse contato com o corpo, né? Aí eu pensei no Carl Rogers, né? Quando ele parte da teoria organísmica, que aí foi também a mesma teoria que influenciou ali alguns pensadores da Gestalt terapia, essa ideia de que o organismo, ele está sempre buscando, né, formas, porque aí a CP chama de tendência atualizante, né? Que é essa própria organização, né? Que o organismo está o tempo todo tentando se atualizar para atingir uma forma que seja boa, né? Que seja saudável, né? E a Gestalt terapia... Seja sustentável, talvez, pronto. Né? E a Gestalt terapia chama isso de atualização, né? Autorregulação, aliás. Então, como é isso? Assim, pensando, né, em termos mais humanistas ou partindo dessa ideia da teoria organísmica, né? Me parece que se a gente ouvir o nosso corpo, se a gente respeitar os limites desse corpo, se a gente, de fato, seguir ali, deixar que o organismo, né, siga o seu próprio fluxo, me parece que isso é sinal de saúde. E se a gente cala, se a gente torna, como você disse, né, algo que é natural, como se fosse objetivo, como se fosse uma máquina, isso seria... O contrário, seria adoecedor, falta de saúde, né? Não sei se é assim que você lê também. Talvez seja muito curioso ter a ACP como lente, né? Pro mundo, nesse sentido, porque uma das minhas principais escolhas para estar e me entender dentro da ACP foi justamente essa leitura, assim. Do quanto essa tendência ela é real, ela é sensorial, ela é experiencial. Sim, é no contato com o mundo mesmo, do jeito que você sugeriu o título, né, desse episódio, que é a ideia do corpo no mundo, porque também não dá para descolar, né, esse corpo existindo na relação com as coisas, com os outros corpos, né, com a natureza. Com as condições de espaço e tempo, políticas, né, organizacionais da sociedade, assim, tudo atravessa esse corpo. Então, quando eu te escuto falar disso, desse lugar sustentável mesmo, eu acho que é uma boa palavra, porque me traz essa sensação de fluxo e de renovação de ar, né? Sim. Afinal de contas, a gente não respira o mesmo ar para sempre. A gente está sempre renovando o ar. A gente precisa disso para sobreviver, inclusive. Então, para mim, está muito conectado com essa perspectiva, com perspectivas, inclusive, biológicas mesmo. Sim. Eu acho que é muito legal ter a chance de falar sobre corpo e me posicionar dessa forma. E aí, enfim, tanto na arte quanto na psicologia, entendendo que esse organismo vivo, ele é um organismo que se expressa, ele é um organismo que tem a sua individualidade, a sua subjetividade, mas, sobretudo, é um organismo que vive. É um organismo que respira, é um organismo que fala, é um organismo que se expressa, é um organismo que está o tempo inteiro conectado, né? Não é à toa que a gente tem tantas vias neuronais, tantas vias sensoriais no nosso organismo biológico. Ele serve para criar essa comunicação, essa extensão do que é o meu cérebro que está lá organizando tudo bonitinho, querendo divertidamente, né? Mas também como é que eu, na relação entre o meu corpo e essa dita mente, que na verdade está completamente dentro do meu corpo, né? Não é como se fosse um HD que está separado e aí esse HD eu vou enviar as informações e ele vai processar. Não, é tudo
tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Sim, tudo conectado, integralizado. Tudo conectado. Então, quem é esse corpo que se esquiva de sentir para ter uma dita saúde? Eu não sei, eu acho que a gente foi criado, e aí eu falo esse lugar ocidental, né? Sim. A gente é criado para desrespeitar esse corpo, para não lidar com esses limites, para não ouvir ele, e completamente fomentado assim nesse lugar da produção, da reprodução, da adequação. E isso tudo a gente está falando de espaços de perda de identidade, perda de expressividade, cada vez de maneiras mais limitadas, inclusive. Sim. Né? Então, quando eu vejo esse movimento, e acho muito legal tu ter a chance de falar do Rogers assim, né, e posicionar esse ponto da ACP, que é o quanto esse corpo vivo e essa tendência atualizante, ela caminha excessivamente através das nossas vias de sentido, através da maneira como eu aprendo a ouvir o meu corpo, porque eu acho que hoje é sim um processo de aprender a ouvir, de aprender a não negligenciar, de aprender a construir esses próprios limites de maneira muito pessoal, na maioria das vezes, porque os espaços institucionais não fomentam isso, nem os religiosos, né? Muito menos a família. Sim. Então, assim, na maioria das vezes, tanto é que a psicoterapia existe como uma das principais ferramentas hoje de autoescuta. Sim. Porque, de alguma forma, é muito notório quantos outros espaços têm negligenciado ou restringido essas formas de existir. Essas expressões, né? Recentemente eu ouvi de uma cliente, né? Que eu perguntei, ela falou que estava muito triste, e aí eu cheguei a perguntar, né, como que essa tristeza vinha se manifestando, como que ela percebia, como que ela conseguia identificar essa tristeza. E aí ela ficou pensando e ela falou: eu só choro aqui. Né, chorar mesmo, eu só consigo chorar aqui no espaço da psicoterapia. Então acho que tem a ver com isso que você está dizendo. Acho que confirma, né, que hoje os espaços, né, organizados da nossa sociedade, eles parece que não estão fomentando esse movimento. Não é uma preocupação, inclusive, isso, sabe? Nem um interesse, não, né? É um posicionamento, inclusive vira um problema, né? Quando um aluno dentro de uma escola tem uma crise de ansiedade, o gestor não sabe administrar nem reconhecer. Grita pela psicóloga. E às vezes quando tem, né? Quando tem, exato. Ou então manda a criança para casa e ela resolve isso lá. E é isso, a gente é ensinado a resolver sozinho o que sente, a não dialogar com as nossas expressões, porque existem muitas maneiras, por exemplo, de estar ansioso, existem muitas maneiras de estar triste, existem muitas maneiras de estar com raiva, e a gente não dá espaço para conversar sobre esses tipos de manifestação expressiva, assim. Porque parece que também padronizou, né? E porque é um problema, assim. Eu acho que isso é extremamente simbólico, quanto o corpo que se expressa, o aluno que se posiciona é um problema, a menina que se impõe é um problema, e a mãe, a mulher que se posiciona, enfim, contra o sistema é um problema. E eu fiquei pensando agora, por exemplo, nas crianças ou pré-adolescentes descobrindo a própria sexualidade, né? Porque, enfim, passa também por uma manipulação do próprio corpo, né? As zonas erógenas. E a pessoa, imagina, um pré-adolescente descobrindo os pontos do corpo onde sente prazer, né? E, enfim, às vezes ali sem a orientação, às vezes ali sem a informação. Tipo de informação, né? Não e aí quando o isso. pai ou quando o responsável, a mãe, qualquer pessoa que seja responsável por essa criança enxerga, percebe, aí já para com isso, né? Já silencia. E aí também isso pode gerar um trauma também, né? Porque a pessoa fica, eita, é errado, né? Sentir prazer no meu próprio corpo, manipular o meu corpo, ou, enfim, né? A nossa sociedade também criou esse tabu, né? Da gente poder encontrar prazer ou se dar prazer, né? Principalmente a mulher, né? Foi afastada desse lugar de sentir prazer com o próprio corpo. Parece que é errado. O corpo da mulher é só para torturá-la, parece que aprisioná-la. Mas se for para a mulher que quer sentir prazer com o corpo dela, é lida como errada também, não é isso? Eu acho que para além disso, e se a gente traz o recorte de gênero, por exemplo, a gente pode trazer várias outras ferramentas em que o prazer vira uma grande questão. E a expressividade também. A mulher que fala alto é julgada, a mulher
que ri alto é julgada, a mulher que não se comporta de um jeito X, né? A bela, recatada e do lar. A que não se ajusta, a que não se adequa, a que se manifesta, a que tem posicionamentos fortes. A mulher que, de alguma forma, bate contra o que é esperado dessa performance feminina. Não só está associada a prazer, mas o quanto a gente lida como um risco também. Sim. Né? Eu acho que bate em outras esferas. Então, bate para além da fome, do prazer sensorial através do sexo, por exemplo. A gente pode pensar também nessa sobrecarga de trabalho que a mulher é fortalecida o tempo inteiro a dizer, nossa, como você é guerreira. Isso. Não desiste. Quando, na verdade, a gente está falando de uma mulher completamente sobrecarregada. Exausta. Que não devia estar exausta, que não devia naturalizar essa exaustão. Isso. Né? O quanto talvez, inclusive, essa ansiedade é lida como drama, essa sensibilidade é lida como frescura. Então, quando a gente começa a perceber quais são os nomes que a gente tem dado para as nossas sensações, para as nossas emoções, para as nossas expressões, a gente vê o quanto tem sido lido como um problema, um obstáculo, algo que traz prejuízo para o todo. Então, a menina que chora na escola é a menina que é dramática, a menina que é super sensível, ela é problemática. A pessoa que adoece, ela é a pessoa que é problemática, que não sabe se resolver, que é fraca, né? Tem isso também, né? De colocar a pessoa, né, que não suportou, né, e tudo isso, toda essa pressão num lugar de fraqueza. Porque esse corpo deveria dar conta, Afinal né? de contas, é o que a gente espera, é o que a gente te construiu e te formou para ser. Como você ousa não aguentar? Como você ousa não obedecer? Fugir desse esperado. Ao que essa regra máxima está sendo alocada dentro desse corpo. Sim. Então, na maioria das vezes, eu percebo o quanto é profundo esse lugar, não só de gênero, Sim. né? Mas especialmente dessa lógica de mercado mesmo, porque no final das contas eu acho que tudo meio que caminha para esse lugar, assim. Então, a criança só tá na escola porque ela precisa fazer uma faculdade. E às vezes eu fico... A primeira coisa que perguntam, né, pra criança é o que ela quer ser quando crescer. Isso. E geralmente tá como se ela não fosse alguma coisa. Exato. E aí eu fico, como assim? O que é que você quer ser quando crescer? Mas ela é uma criança agora, ela não precisa ter que lidar com isso. Ela não precisa ter essa questão nesse momento de vida. Sim. Né? A questão da criança são outras, assim. E que já é coisa pra caramba se a gente para pra prestar atenção. Acho que a psicologia do desenvolvimento é muito fantástica quando mostra, né, quais são as preocupações de uma criança, o que ela está absorvendo naquele momento. Qual é a tarefa, né, dessa criança, que é brincar. De personalidade. E como o brincar, às vezes, é uma das principais ferramentas para essa criança se perceber no mundo. Isso, dar sentido, né? Eu fiquei com uma última pergunta, né? Mas assim, vou jogar a pergunta e depois vou deixar o microfone livre para você, né, falar. Porque a gente vinha falando sobre como esse trabalho que você propõe, né, tanto na psicoterapia, como psicoterapeuta, como professora de teatro e artista mesmo, é um trabalho que é muito similar a nadar contra a correnteza, né? É um trabalho que vai na contramão disso que a sociedade vai impondo. Sim. E aí eu fiquei pensando, né, em te perguntar assim, quais são as possibilidades, né? O que ainda é possível fazer enquanto sociedade, enquanto, né, caminhos para que essa geração consiga, de fato, se reconectar com esse corpo, para que eles consigam encontrar uma forma de expressar-se, né, de forma mais livre. Tem alguma possibilidade ainda? É possível fazermos alguma coisa? Eu acho que a arte, ela vem sobrevivendo por si só, assim. Ela é uma linguagem, né? E acho que, assim como o mundo, a arte é tão antiga quanto. Né? As expressões artísticas estão aí desde que o mundo é mundo. Sim. Desde que a gente tem linguagem e que as pessoas se constituíram enquanto pessoas, elas vêm se expressando, encontrando formas de colocar para fora o que não é verbal, o que não é concreto, o que às vezes não é dado como uma coisa, né? E sim como uma sensação, e sim como um processo subjetivo. Então, eu acho que a gente tem muitas ferramentas ainda hoje. Acho que, querendo ou não, não somos poucos os que caminham contra a correnteza. Sim. Acho que não somos poucas as pessoas que percebem o quanto a gente tem colocado as nossas subjetividades em risco quando a gente se adequa e adere a movimentos que não são nossos, né? Então, existem muitas ferramentas ainda. Eu acho que talvez a principal delas seja trazer
espaços de escuta, né? Espaços de troca, espaços que mostrem para essas novas gerações que ainda vale a pena se relacionar, que ainda vale a pena estar aqui. Sentir, né? Sentir, se colocar, se posicionar e ser. Para além de estar, ser. Massa. Né? O quanto é sempre um processo estar se construindo, o quanto a gente está sempre descobrindo coisas novas, o quanto a gente está sempre aqui para se relacionar, para existir, claro, para se atualizar, né? Que lindo. Eu quero te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite, né? Assim, em nome do João também, que não pôde vir hoje, mas tenho certeza que vai ficar muito feliz quando assistir esse episódio. Tomara, espero. Eu não tenho a menor dúvida, né? Mas assim, antes de encerrarmos, né, fecharmos esse episódio, eu queria, assim, te deixar as tuas palavras, enfim, assim, para tu falar, né, se a gente atingiu aí a expectativa do tema que você propôs para a gente conversar, se tem mais alguma coisa que você queira dizer e também se você quiser divulgar algum projeto, se você quiser divulgar a sua rede social para quem está ouvindo e assistindo a gente. Tá bom. Eu acho que talvez tenha sido muito rico a nossa conversa, porque a gente trouxe um tema muito amplo, de fato, né? Sim. Quando a gente conversa sobre corpo e identidade, a gente está falando de tudo isso que a gente conversou. Acho que foi muito legal ter a experiência de ter você como facilitadora, porque a nossa conversa tem um fluxo muito legal e te agradeço por isso, pela tua atenção, pelo teu cuidado e pela maneira como tu validas também as coisas que a gente vai construindo juntos, assim, é muito legal te ver nesse lugar. Obrigada. Acho que talvez uma das únicas coisas que eu ainda pense quando eu falo sobre corpo e identidade é o quanto a gente precisa estar atento o tempo inteiro ao que esse corpo biológico está nos sinalizando. E o quanto ele não é suficiente, o quanto a gente tem várias camadas de corpo por aí, sempre estando atento, né? Um corpo físico, um corpo social, um corpo subjetivo também. Sim. E o quanto essas camadas desses corpos vão se encontrando no mundo. Eu acho que talvez uma das coisas que eu não tenha falado e não tenha pontuado é o quanto eu lido com isso no cotidiano e na minha vida o tempo inteiro, né? Para além de estar na clínica ou enquanto artista e das ferramentas que a gente vai descobrindo, não só em si, mas nos outros também, e o quanto as relações vão nos trazendo outras possibilidades e outras sensações, é também desafiar as pessoas. Eu acho assim, fica um convite, né? Acho que esse episódio foi um grande convite a como que eu tô percebendo meu corpo, como que eu lido com o meu corpo, o que o meu corpo consegue me sinalizar que eu não dou a devida validação. Isso. O que o meu corpo tá me convidando o tempo inteiro a me repensar, o que o meu corpo me convida a naturalizar e que eu não preciso naturalizar. Então, talvez mais compartilhar perguntas que eu acho que são super importantes para que a gente consiga casar esse corpo e essa identidade. Sim. Do que desassociar. Então, é importante que a gente consiga se fazer perguntas sobre o nosso corpo e estar percebendo ele ativamente. Porque talvez seja esse exercício ativo, consciente, que nos ofereça alguns novos parâmetros sobre nós mesmos, assim. Então, perfeito. É isso. Queria deixar minhas redes sociais. Isso, divulga, por favor, Instagram. Que o pessoal precisa te seguir, porque precisam continuar te ouvindo, que tu é necessária. Obrigada. Pode divulgar. Meu Instagram é @arebecacarneiro. Eu criei recentemente uma conta no TikTok também, com o mesmo nome, então podem me seguir. De vez em quando eu posto alguma coisa sobre conteúdo, não é sempre, mas de vez em quando eu tô por lá. Por lá vocês têm acesso também à minha bio, onde eu tenho os encaminhamentos dos números para poder entrar em contato comigo para psicoterapia. Então, fiquem disponíveis. Eu tô sempre disponível para troca, sempre disponível para conversar. E nas redes sociais você também vai divulgando quando tem evento, isso, né? Espetáculo, sempre peças teatrais, musicais. Isso, eu sempre vou divulgando. Vai me acompanhando que conteúdo não falta, eu prometo. Eu tô sempre conteúdo muita bom, coisa. Né? Conteúdo bom, que eu acho que é importante a gente marcar também isso, né? Porque não é qualquer conteúdo. A gente falou tanto disso, né? A gente falou tanto de não se deixar levar pela correnteza, então também prestar atenção ao que a gente consome. Exato. Então, o que a gente divulga aqui, a gente está divulgando estejam porque... próximas de pessoas reais, de pessoas autênticas, com que conteúdo são que realmente é produtivo, né? Nutritivo, eu diria. Sim. Então, Rebeca, muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Pode ter certeza que outros convites virão. Tá bom. Né? E, pessoal, até a próxima. A próxima já estaremos aqui de novo com o João Ricardo e com outros convidados maravilhosos. Tchau, tchau.